queridos irmãos e amigos que nos acompanham através desse canal, o Encontro com a Verdade. Queremos agradecer imensamente a vocês pela sua participação e por nos ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nesses dias. Queridos, nós temos falado nesses últimos dias nas últimas mensagens, sobre os falsos profetas. Queremos pregar-nos hoje, talvez a última mensagem nesse assunto, não esgotando o assunto, é claro, o assunto é muito abrangente. É um assunto que ele permeia em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis 3 a Apocalipse capítulo 20. Em cada parte da Bíblia a gente vê a manifestação. Deus falou do falso profeta, Deus falou sobre o assunto, os profetas falaram sobre o assunto, os verdadeiros profetas falaram sobre o assunto, os patriarcas falaram sobre o assunto, Jesus falou, João Batista falou, e os apóstolos falaram, Jesus continuou a falar sobre o mistério. Então é um assunto de grande abrangência na Bíblia Sagrada. E na verdade, querido, eu fico me perguntando muitas vezes, será que não existe uma certa ausência nos nossos cultos de assuntos tão pertinentes e tão atuais nos dias que vivemos? Por exemplo, quando é que você ouviu uma mensagem sobre o inferno? Um lugar que Jesus falou muito mais do que sobre os céus. Quando é que você ouviu uma mensagem sobre Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus? Quando é que você ouviu a mensagem na sua igreja sobre esse personagem? Quando é que você ouviu uma mensagem sobre o pecado? A lepra que tem matado muito mais do que coronavírus. Então, são assuntos bem pertinentes, bem atuais. Você já ouviu falar assim frequentemente sobre a volta de Jesus? Sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos, o encontro do Senhor nos ares, o julgamento do trono branco, a grande tribulação, o juízo final. São assuntos que parecem que estão escassos em nossos dias. Existe uma certa escassez em nossos dias. E eu fico perguntando, não será por isso que nós temos hoje uma geração de cristãos cristãos fracos, que não se alimentam mais daquilo que é sólido, mas simplesmente daquilo que é líquido, tomando leite? O escritor aos Hebreus, ele reclamou dizendo, olha, pelo tempo que vocês são crentes, salvos, já deveriam ser mestres, mas infelizmente precisamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o alimento sólido é para aqueles que têm a sua consciência experimentada, exercitada no Evangelho, aqueles que têm o conhecimento da palavra do Senhor. Portanto, queridos, o assunto falso profeta é um assunto muito atual nos nossos dias, sempre foi e sempre vai ser até os últimos dias, segundo a Bíblia Sagrada. Cabe a nós, pastores, cabe a nós, arautos do Evangelho de Deus, aqueles que foram imbuídos de responsabilidade, como disse Paulo, de cuidar bem da doutrina, cuidar bem de si mesmo, do ensino, porque fazendo assim vai salvar tanto a ti mesmo, tanto a nós mesmos, como aqueles que nos assistem, como aqueles que nos acompanham. Portanto, querido, o falso profeta é um personagem que tem se travestido e tem se transfigurado de muitas maneiras para entrar no nosso meio, entrar na sociedade, em todos os segmentos dela e tentar destruir os princípios elementares que Deus deu a nós e também à sociedade de um modo geral. Ele tem se travestido através de igreja. Sim, se apresentava como igreja de Cristo. Ele tem se travestido em pastores, em missionários, em pregadores, em empresários, em políticos, em mestres
E por aí vai, a lista é muito grande, não daríamos conta aqui. A verdade é que o Velho Testamento já disse lá no capítulo 23 de Jeremias, que Deus disse que o anticristo, a falsa profecia, melhor dizendo, o falso profeta e a falsa profecia, a mentira por ele pregada e ensinada, encheu e contaminou o mundo todo. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, e um dos grandes pecados que Deus abomina é a mentira, e esta é a arma do falso profeta. Portanto, meu querido, eu quero fazer um apelo ao teu coração nesta mensagem. Se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, eu espero que essas mensagens tenham tido o poder de te ajudar, de te alertar, de abrir os teus olhos espirituais para a realidade que estamos vivendo. Será que nós, pastores, temos aliado aqueles que têm mudado o sentido verdadeiro da palavra de Deus e têm omitido os seus deveres de estar como arauto de Deus, de acordo, Deus disse a Ezequiel: eu te constituí por atalaia. Quando o perigo vir sobre o meu povo, tu vai ouvir da minha parte, e da minha parte dá-lhes aviso. Jesus Cristo deixou muito claro em João capítulo 10, o mercenário, quando o perigo chega, quando o lobo chega, ele abandona o rebanho, porque não é pastor das ovelhas, porque ele é mercenário. Mas aquele que é o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, queridos, nosso grande desejo é estar te alimentando da palavra de Deus nesses dias de tantas profecias erradas, de tantas profecias falsas, de tantos falsos profetas. Nesses dias atuais, agora na nossa região, foi uma febre do cabelo na Bíblia. Você ouviu? Isso esteve nas redes sociais. Aquele que achasse um cabelo na Bíblia e colocasse dentro da água, então, usando aquela água, bebendo aquela água, estaria imunizado do coronavírus. Queridos, sabe quem trouxe essa notícia para o mundo, que contagiou uma grande parte da sociedade? Uma feiticeira que eu a conheci quando era criança. Ela morreu alguns anos atrás e agora ela se revelou, segundo os seguidores, trazendo essa grande novidade, dizendo que dentro da Bíblia de cada pessoa havia um cabelo, e as pessoas que colocassem dentro d'água aquele cabelo e bebesse a água, então estaria imunizado do poder do coronavírus. Queridos, olha, é lamentável de se ver. E o mais triste é que a gente viu cristãos, pessoas que se dizem cristãs, armazenando água em potes em casa, com o cabelo dentro, para beber aquela água, tentando assim se imunizar do poder do coronavírus. Quem não ouviu falar nos dias de escuridão que viria sobre a face da terra? Ora, fizeram aglomeração até nos comércios comprando velas. Um dia anterior eu vi cristãos que se dizem, pessoas que se dizem crentes, cristãos não sei se são, comprando velas para se proteger da escuridão, quando a Bíblia diz que aqueles que seguem Jesus não andarão em trevas, porque Ele é a luz da vida. O salmista diz: Senhor, Tu acenderás a minha lâmpada nas trevas. Queridos, onde está a nossa esperança? Que tipo de povo nós estamos criando nos dias atuais? Que tipo de rebanho nós vamos apresentar diante de Deus? A Bíblia diz que os pastores são pessoas que, como que são responsáveis por apresentar o rebanho de Deus diante dele. E ele disse que a sua igreja nos últimos dias vai ser apresentada diante dele, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu pergunto, que tipo de crente você é? Quem está dirigindo a sua vida? Você está, na verdade, crendo na palavra de Deus ou está crendo nas falsas profecias? Ora, a Bíblia diz, querido, que quando as pedras se calarem, ou seja, quando os crentes se calassem, as próprias pedras iriam clamarem. Como se não bastasse, vivemos no tempo em que o governo se levanta,
revestido e munido de leis para ditar regras para a igreja, como deve ser o culto do Senhor na igreja, como deve se realizar o culto na igreja do Senhor. Temos que seguir agora uma regra do governo. Não estou aqui dizendo para desrespeitar o governo e as leis, não. Eu conheço muito bem Romanos capítulo 13, quando diz respeito às autoridades e à obediência que temos que prestar-nos a elas. Mas também conheço muito bem Romanos capítulo 8, que antecede o capítulo 13. Ele diz na abertura do capítulo 12, Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou dizendo que tem que haver uma inconformidade nesses dias de tanta mentira, de tantas regras e preceitos. Paulo falou sobre isso em Colossenses capítulo 2. Leia na sua Bíblia, por favor. Querido, quem está dirigindo a sua vida? Quem está alimentando a sua vida? A sua igreja está sendo alimentada por quem? Que tipo de profeta você está tendo em sua igreja nesses últimos dias? Que notícia você está tendo na igreja? Aliás, nesses dias está tudo fechado. Mas de quem você se alimentou tanto para suportar a pandemia e as mentiras dos dias atuais? Você tem suporte para isso? Depende da alimentação que você teve nos dias passados. É verdade. O pão que Elias comeu garantiu a ele muitos dias de viagem. A alimentação que recebemos vai se revelar através dos resultados no momento que vem as crises. A palavra de Deus deve ser, sempre foi, é e será o manual da nossa orientação, a bússola que deve conduzir a nossa viagem nesse mundo. Jesus disse que os falsos profetas viriam. Anote no seu caderninho de anotações os textos que aqui citamos. Não dá para ler todos por causa do nosso espaço de tempo. E leia na sua própria Bíblia o que Jesus disse a respeito dos falsos profetas no capítulo 24, versos 4, 5 e 11 de Mateus. Lá ele diz que os falsos profetas viriam. Eles viriam em nome dele, Jesus. Já pensou? Ele diz: eles virão em meu nome. E não só apenas em seu nome, mas ele diz que seriam muitos e enganariam também a muitos. Será que você não está no meio desses muitos que estão sendo enganados pelos falsos profetas? Que a sua consciência, que aquilo que você tem aprendido do Senhor venha responder em bom e alto som. Ele disse também no capítulo 24, nos versos citados, ele deixou um aviso para nós, como que um pedido, como que um mandamento, como que um alerta, um grito de alerta: não se enganem, não se deixe enganar por eles. O objetivo do falso profeta é enganar. Você já viu um passarinheiro? Eu, quando criança, capturei muitos passarinhos, e para capturá-los eu usava dois tipos de armadilhas. Primeiro, eu usava uma arapuca. Arapuca é aquele instrumento que se usa para pegar passarinhos em formato de uma pirâmide, feita de pauzinhos trançados. Se colocava ali dentro uma isca ou uma semente de acordo com a espécie que eu queria capturar. Uma outra armadilha que eu usava era uma gaiola. A gaiola feita de dois compartimentos. No outro compartimento do fundo eu colocava um pássaro da mesma espécie daquele a que eu estava procurando capturá-lo. E é claro que o pássaro que chegava ali, ele seria atraído pelo passo da mesma espécie. E naquele momento eu capturava com muita facilidade. Querido, será que você não está sendo um pássaro
que está vendo do outro lado, no fundo da gaiola, do diabo que tem armado neste mundo, alguém parecido com você, que prega como você, que canta como você canta, que ora como você ora, que discipula como você discipula, que abre igreja como você também pertence a uma, e está vendo dizendo, olha, tudo é a mesma coisa. Eu tenho visto essa frase, estou cansado, meu ouvido tem doído de ouvir essa frase. Tudo é a mesma coisa, contanto que seja o nome de Jesus, contanto que seja a Bíblia, estão cantando e orando, para mim, estou satisfeito. Cuidado que pode ser um pássaro que está no segundo departamento da gaiola, simplesmente para refletir a tua imagem, você se refletir através dele. Ele se desfigura, ou seja, ele se transforma. Tome cuidado com essas armadilhas que o diabo tem preparado, queridos, para prender pessoas, para tragar pessoas. Paulo já disse que eles se levantariam do nosso meio como lobos devoradores e que não poupariam o rebanho. Amados, você se lembra do que disse o apóstolo Paulo, falamos em mensagens anteriores, no capítulo 11, versos 14 e 15, que Satanás ele se transfiguraria em anjo de luz e que os seus ministros se transfigurariam, se transformariam em ministros da verdade, em ministros do Evangelho, em pregadores do Evangelho, em cantores gospels, em profetas, e assim por diante. A lista não tem fim. É interessante isso aqui. Meus queridos, o modo de operação do anticristo é o que vai realmente dar seguimento, ou seja, é o que está dando base para os falsos profetas, porque o anticristo ele é um personagem que se transfigura, ou seja, ele se transvestiu de Satanás, ou seja, Satanás se transvestiu através do anticristo, e por sua vez os profetas são representantes do anticristo. Quando o anticristo vier, o trabalho já está feito. Ele virá simplesmente para guiar aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus e não foram salvos. E esse mundo de perdidos e enganados pelos falsos profetas, o anticristo então será o seu guia, o seu líder, será a voz mundial, será o governo mundial desse mundo. Portanto, os falsos profetas eles estão simplesmente preparando o palco para a entrada do anticristo, para a posse do anticristo. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versículo 9, leia na sua Bíblia, Paulo falou sobre a vinda do anticristo, sobre o modo de operação do anticristo. Ele disse que ele seria, ou ele viria, com todo poder. Sim, todo poder, observe isso aqui, todo poder. Sinais e prodígios. Sabe o que significa isso? Maravilhas, milagres, mas tudo mentira. Estão vivendo esses dias, o palco está sendo preparado, o anticristo chegando não terá trabalho nenhum. Eu pergunto ao querido irmão que está me ouvindo nesse momento, eu amigo, se o anticristo chegasse agora, porque ele não virá até que os salvos sejam arrebatados, mas se por acaso ele viesse agora nesses dias, será que ele teria trabalho? Será que ele teria resistência quanto aos que se dizem cristãos? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele não teria nenhum problema em governar o mundo da maneira que está. Será que se a besta chegasse nesses dias que ela não vai vir agora, simplesmente para na época da grande tribulação, mas se ela viesse agora com o seu carimbo, será que ela iria ter resistência quanto àqueles que não queriam se alistar? Eu imagino que seria grande a fila. É onde na mão você quer que coloque o carimbo? Na minha testa, nas minhas costas, aonde? E isso de cristãos, aqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem estarem numa igreja, daqueles que se dizem ter sido lavados pelo sangue de Cristo, enganados pelas mentiras dos falsos profetas.
Queridos, eles virão fazendo prodígios, maravilhas, milagres, mas tudo mentira. Olha, eu quero que você anote na sua Bíblia e leia, por favor, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no verso 21, disse Jesus: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. No verso 22 ele vai dizer: muitos, lembre do capítulo 24, 4, 5 e 11, que ele disse que seriam muitos, que viriam muitos em meu nome. Estes muitos, naquele dia muitos dirão: mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos maravilhas e milagres, Senhor. Eles irão reclamar de Jesus por não aceitar aqueles falsos profetas como verdadeiros, como você aceitou. Jesus o rejeitará terminantemente, e eles irão reclamar: mas Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós fizemos revelações, nós contamos sonhos na igreja, o Senhor revelou para nós em sonho. Não, o diabo falou contigo, você contou mentira. Está lá em Jeremias capítulo 23, vocês roubaram as minhas palavras, vocês foram mentirosos, vocês falaram do seu próprio coração, vocês mentiram. E abertamente ele vai dizer no versículo 23 do capítulo 7 de Mateus: apartai de mim, malditos, eu nunca conheci vocês, serão banidos da face do Senhor. Queridos, vale a pena se ouvir alguém que não tem as credenciais bíblicas para alimentar a tua alma? Vale a pena viver dentro de um rebanho cujo líder é um falso profeta? Tome cuidado. A Bíblia Sagrada está nos alertando. Amados, finalizando aqui, queridos, essa questão dos falsos profetas diante de Jesus é mais ou menos o que vale dizer o seguinte, usando aqui uma comparação: você está viajando com o seu carro em uma rodovia, de repente você é interrompido por uma blitz policial, e você de repente vê ele pedir o documento de alguém. Essa pessoa dá o documento, a carteira de habilitação. A carteira de habilitação está ali os seus dados, o seu nome, pai, mãe, nacionalidade, tudo certinho. Mas ele vai lá numa cabine, onde ele, através de um computador, ele vai puxar os dados e veracidar a originalidade da sua carteira no registro do Detran. E de repente ele volta e diz para o motorista: você está preso, perdeu a habilitação e o seu carro está apreendido. Mas porque eu não estou com habilitação? É falsa. Queridos, só os profetas serão assim diante de Deus. Por mais que eles enganaram pessoas neste mundo, por mais que eles fizeram o maior fuzuê neste mundo, através de milagre, de prosperidade, de óleo santo, de água santa, e tantos milagres que eles fizeram para enganar o povo, eu nunca vi tanta coisa ungida como estão vivendo nos últimos dias. Querido, isso é idolatria. A idolatria é o pior pecado diante de Deus. É como se Deus estivesse diante, ou como se nós estivéssemos diante de um cachorro morto em estado de decomposição. Deus não suporta a idolatria, porque é como se tirar Deus do seu trono e colocar alguém ou alguma coisa. É isso que estão fazendo com Deus, é isso que estão fazendo com Jesus nos últimos dias, e nós, arautos de Deus, parece que estamos aceitando de boa mente e ainda saudando como se fossem irmãos. João foi muito claro em dizer: se alguém vem ter convosco e não traz este evangelho, esse ensinamento, essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda faz parte nas suas más obras. Paulo disse: se alguém vier pregar outro evangelho, além do que vocês já ouviram e aceitaram, seja anátema, seja condenado. O profeta de Deus, querido, é para tentar salvar o pecador,
através da pregação do Evangelho, mas condenar o pecado. Condenar o pecado. Amados, eu quero ler os últimos textos nessa mensagem para fazermos aqui a conclusão. Olha, em Apocalipse, capítulo 19, nós vamos encontrar no último livro da Bíblia esses personagens. E nós vamos encontrarmos ali, na verdade, um trio. Nós vamos encontrarmos ali o falso profeta, nós vamos encontrarmos ali o anticristo e a besta também. É um trio. E também Satanás, é o quarteto, que vai estar ali diante de Deus para ser julgado. Olha, o capítulo 19, eu vou ler especialmente o versículo 20 do capítulo 19. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, capítulo 19, o versículo 20: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a sentença de Deus. Isso é que já está preparado para o final dos tempos, reservado como castigo da parte de Deus para o falso profeta, para a besta, que diante dela fizeram tantos sinais, tantas maravilhas. Que Deus tenha misericórdia de nós. No capítulo 20, versículo 10: E o diabo que os enganava, agora aparece Satanás, o mestre, o Senhor de todos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Satanás é o mentor de tudo isto. Ele é o criador, o arquiteto de tudo isso. Ele arquitetou tudo isso que você está vendo nos dias atuais. Querido, não vale a pena dar ouvido a qualquer pessoa, simplesmente porque traz o título de pastor, de evangelista, de missionário. Não vale a pena. É melhor que o teu coração esteja alimentado com graça e não com alimento que de nada aproveitaram. É melhor que você seja ignorante em relação ao mundo, mas seja aprovado por Deus. Paulo disse: se eu quisesse ser amigo do mundo, ou se eu ainda fosse amigo do mundo, eu seria inimigo de Deus. Seja um crente verdadeiro, um crente fiel. Meu querido pastor, meu querido pregador do Evangelho, cumpre bem o teu ministério, faça a obra de um evangelista, leia a palavra, cuide bem de você, da sua doutrina, do seu ensinamento, em nome de Jesus. Salve o rebanho do Senhor, salve aqueles que estão sendo levados para a matança, aqueles que estão indo como ave, apressando para o laço. Abramos os nossos olhos, que assumamos, que façamos jus o título que Deus nos deu de pastor, de servo. Aquele que serve bem será galardoado. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de você, que estejamos prontos para dizer, como disse Jesus: vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir.